Afinal, o que é expansão de consciência? Oi, gente, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre o que é expansão de consciência e como que a gente percebe que a gente está trilhando nesse caminho. Quando a gente pensa em expansão de consciência, é muito comum diretamente a gente ligar esse assunto à física quântica ou a filosofias que explicam o sentido da vida, quem somos nós, de onde viemos e tudo mais. Apesar de esse entendimento ter feito toda a diferença para mim, o entendimento de que sim, nós somos parte de Deus, parte do todo, da fonte criadora, de tudo que há, e que o todo emanou-se, né? E nós somos Deus emanado, portanto, somos todos um, né? Esse entendimento fez toda a diferença para mim, sim, mas eu não queria me aprofundar muito nesse sentido nesse vídeo. Eu quero falar um pouco mais de uma maneira um pouco mais simples e prática, sobre a expansão de consciência. Quando a gente pensa na nossa vida como a nossa única oportunidade, ou como se a gente pensa que a nossa vida, o nosso mundo físico e material aqui é tudo o que existe, realmente as coisas ficam muito mais difíceis. Quando você começa a expandir sua consciência, é quando você começa a entender de que nós somos muito, muito, muito mais do que isso. Essa nossa experiência temporariamente aqui na Terra como seres humanos é apenas 1% de toda a realidade e de tudo que nós realmente somos em essência, que é Deus. Quando a gente passa a entender isso, a gente fica muito mais consciente das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque a gente sabe que o que a gente vibra, o nosso estado vibracional, ele impacta diretamente na nossa vida em todos os sentidos. E a gente começa a entender e a enxergar a nossa vida como uma oportunidade de evolução mesmo. É quando a gente começa a entender que nós estamos aqui para evoluir e para sermos melhores. Buda explica, né, sobre essa questão de nós estarmos na vida muito ligados, né, no sucesso, todo mundo almejando sucesso e todo mundo sofrendo pelo fracasso, quando na verdade é tudo uma ilusão. A nossa prioridade deveria ser a nossa evolução espiritual, o nosso desenvolvimento pessoal, o mais rápido possível. Porque é por isso que a gente está aqui, para aprender, para evoluir e para nos tornarmos pessoas melhores. E o que é uma pessoa consciente? Uma pessoa consciente é muito mais do que a gente pensa de maneira óbvia, né? Uma pessoa que não joga lixo no chão, que não maltrata os animais, uma pessoa que respeita os outros, enfim, o que a gente chama, né, de uma pessoa que tem o mínimo, o básico de consciência. Mas uma pessoa consciente também é uma pessoa que não julga os outros, ou pelo menos tenta não julgar. Uma pessoa menos reativa, que não leva tudo para o lado pessoal, que entende que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua história e que tá tudo bem, né? Que não precisa ter exatamente um certo e errado. É uma pessoa que não é tão reativa, sabe? Que entende que não é sempre pessoal, né? Que quando as pessoas fazem as coisas, não é necessariamente pessoal ou contra você de alguma forma, enfim. Uma pessoa que faz o bem. E quando eu falo em fazer o bem, não é só em fazer caridade, financeiramente falando. São pequenas coisas, são pequenas atitudes no dia a dia, sabe? Que a gente, quando entende também a lei da atração, a questão do que a gente vibra, do que a gente faz, a gente percebe muito isso. Às vezes, você dá uma passagem para alguém no trânsito, ou você faz uma coisa boa para alguém, e isso não está diretamente ligado com outra coisa boa que vai te acontecer no fim do dia, mas é porque é isso que você está emanando, é isso que você está vibrando. Então, quando a gente pensa em expansão de consciência, em essência é isso, é você desejar se tornar uma pessoa melhor, você saber que você quer ser uma pessoa melhor e que você está aqui nessa vida para evoluir. E não pensar nessa vida como a única coisa que existe, como estamos vivendo aqui, né, e esse mundo que a gente sabe que é cheio de injustiças e dificuldades. É muito difícil a gente pensar que a gente está vivendo aqui com a força do nosso braço só, né? Por mais que a gente tenha fé em Deus, é claro, algumas pessoas têm, outras não, mas é muito difícil a gente pensar nessa vida aqui como a nossa única oportunidade de tudo, né? Para mim, pelo menos, eu não sei para vocês, mas para mim faz muito mais sentido pensar que a gente está em um processo mesmo de evolução e que isso aqui é só uma pequena parte de tudo que nós realmente somos e de toda a nossa história, o nosso DNA, né, da nossa alma, da nossa história.
Então, eu acho legal falar também que a expansão de consciência é independente de religião, sabe? A pessoa, ela pode começar a expandir a consciência dela indo para a igreja que ela se sente bem e se aprofundando nos estudos religiosos dela, seguindo filosofias de vida, seja budismo, taoísmo, praticando yoga, meditação, seja lá o que for, desde que seja uma coisa que faz com que ela seja uma pessoa melhor, que faz com que ela tenha esse desejo de evolução, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que faz o bem para os outros. Isso é independente de religião, sabe? Eu acho que esse conhecimento, esse desejo, talvez, essa noção, é o que faz toda a diferença. É a gente saber que a gente está aqui para evoluir e buscar, fazer essa busca da maneira que faz mais sentido para você. Para algumas pessoas é super ligado à física quântica, para outras pessoas é muito ligado ao budismo, ou para qualquer outra filosofia, tem a cabala, enfim. O importante quando a gente começa esse processo de expansão de consciência é encontrar o que faz mais sentido para você, né? Então, através dos estudos, dos livros, começar a ler, procurar coisas que falem sobre evolução, enfim, pode ser considerado despertar espiritual por outras pessoas, não sei. Mas enfim, fazer essa busca e a partir daí só ir trilhando na sua evolução, colocar a sua evolução espiritual e a sua evolução como ser humano como prioridade na sua vida. Gente, é óbvio que a gente não vai deixar de ter os nossos planos, os nossos desejos, as nossas necessidades aqui na Terra, né? Obviamente a gente vive nesse mundo que é muito real pra gente, né? Então, a gente não vai deixar de viver tudo isso e de ter os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas desde que a gente coloque como prioridade a nossa conexão com o todo, com o Deus, com a fonte criadora, enfim, o nosso estado vibracional, vibrar no amor, sermos pessoas melhores o tempo inteiro, porque isso vai impactar diretamente na nossa vida em todos os aspectos. Sabe aquela história de muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo da mudança da mente, aquela história que o Gabriel Pensador fala, enfim. E que a gente sabe também, né, sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo, enfim. Todas essas frases que parecem de efeito, mas que são muito verdadeiras, né? Quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda também, o nosso estado vibracional, isso é muito gostoso de aprender através da lei da atração, porque a gente começa a colocar em prática no dia a dia com coisas pequenas, e a gente vê o resultado mesmo, sabe? É um negócio incrível. Então é isso, sabe? É sair do piloto automático, sair um pouco só dessa vibração física e material do mundo, cercado das nossas preocupações, estresse, ansiedade, angústia, e começar a olhar um pouco de fora, sabe? Se colocar numa posição mais de observador e perceber que a gente é muito mais do que isso. E a partir daí, começar a trabalhar na nossa evolução espiritual, começar a trabalhar na nossa evolução como seres humanos, da maneira que fizer mais sentido para você. De novo, eu acho legal falar isso, que não precisa ser você se converter a algum tipo de filosofia ou alguma crença na física quântica, enfim, eu não acredito pelo menos nisso, né? Eu acho que não tem uma fórmula certa e uma resposta exata para isso. Eu acho que para cada um isso acontece de uma maneira diferente, né? Mas o importante é que a gente tenha esse desejo, faça essa escolha e trilhe, continue trilhando, colocando como prioridade sermos pessoas melhores. Eu acho que em essência é isso, gente, assim, de uma maneira bem resumida. É claro que, como eu falei, esse assunto pode ser muito mais profundo, muito mais extenso, a gente pode entrar de uma maneira muito mais intensa sobre como somos todos um, né, como tudo é o amor, como essa fonte criadora nos emanou, enfim, todas essas questões são maravilhosas, mas eu gosto muito de entender e acreditar que eu estou projetada aqui nessa experiência humana pelo meu eu superior, pela minha centelha divina, por Deus, e isso aqui é só 1%, sabe? Isso não é nada, e eu quero fazer o meu melhor aqui porque o meu objetivo é acelerar o meu processo de evolução e não atrasar. Então, da maneira que faz mais sentido para mim. Eu espero que isso faça sentido para vocês. Me deixa saber aqui nos comentários
se vocês entendem dessa forma também, se vocês enxergam de uma outra forma. Enfim, eu vou adorar saber e poder interagir aqui com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.